Amém, queridos? Está com a sua Bíblia aí? Nós começamos na terça-feira passada uma nova série. Eu falo nova série, mas a gente não trabalha muito com série. Mas terça-feira passada o Espírito do Senhor me inspirou numa série. A série é Quando Deus. E nós falamos na semana passada quando Deus nos esconde. Não sei quantos estiveram presentes, mas se você não esteve na semana passada, depois você vai lá para o canal, para o meu canal, o canal da Época da Graça, e você vai assistir essa mensagem para você não ficar por fora, ok? E hoje nós vamos falar sobre quando Deus diz não. E semana que vem eu vou estar falando sobre esse tema, quando Deus deixa doer. Então vai ser bem forte essas ministrações. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te honrar mais uma vez, ó Pai, honrar a tua presença neste lugar, honrar o teu Espírito, Pai, que encheu esta casa, e que agora, Pai amado, nós estaremos sim com o nosso coração e a nossa mente focada, pronta para receber, Senhor, a sua palavra, a revelação da sua palavra. Que o Senhor aumente a sua presença aqui, e que toda força maligna seja repreendida e resistida deste lugar, Pai, porque aqui nós não aceitamos distrações, sonolência, não aceitamos, ó Pai, qualquer outro tipo de perturbação durante a palavra, Pai, porque a tua palavra é alimento e a tua palavra nos liberta. Para a tua glória, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. Alguém diga amém. Glória a Deus. Está com a sua Bíblia, vá até Romanos no capítulo 8, Romanos no capítulo 8, quando Deus diz não. Não sei quantos já receberam não de Deus aqui. Talvez você esteja esperando Deus responder alguma oração, e Deus já respondeu, ó, faz tempo. Qual foi a resposta? Não. E vamos mergulhar então na palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 8, versículo 28, esse é um dos meus textos favoritos, que diz a palavra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Toma o seu lugar em nome de Jesus. Em muitos lugares na Bíblia nós vamos encontrar textos onde Deus promete responder as nossas orações. E eu acredito que um dos textos mais conhecidos é o que está lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Este talvez seja o maior exemplo, o exemplo mais conhecido sobre a promessa de Deus para responder às nossas orações. E nenhuma oração fica sem resposta, nenhuma. Deus responde a todas as orações, mas Deus não vai responder sempre da forma que você espera que Ele responda. Nós oramos e ficamos esperando, aguardando com expectativa, e muitas vezes Deus não vai responder como nós queremos, como nós desejamos. A resposta pode ser o que você não está esperando, porque Deus pode responder com sim, Deus pode responder com espere um pouco, e Deus pode responder com um não, simplesmente não vou fazer, não vou curar, não vou abrir essa porta para você, não vou. E essa última resposta é sempre a mais difícil de recebermos, porque é frustrante, é dolorido. E a gente pode aqui conversar, porque há muitas razões pelo qual Deus não responde todas as nossas orações como nós queremos, como nós desejamos. Deus disse muitos não, há muitos na Bíblia, há muitos homens, há muitas mulheres. Deus disse não a Abraão, Deus disse não a Moisés,
Deus disse não a Daniel, Deus disse não a Jonas, Deus disse não a Elias, Deus disse não a Pedro, Deus disse não a Paulo. E fique surpreso, Deus disse não a Jesus, ao seu próprio filho. Quando ele estava lá no Getsemane, e ele roga ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Qual foi a resposta do pai para o seu filho naquele momento? Não. Em que nós somos melhores do que Jesus? Por que Jesus pode receber um não e nós não podemos receber um não? Há muitos pregadores que eles estão sempre prontos a ensinar as pessoas a como conquistar coisas, a como realizar seus sonhos, a como obter o sim de Deus. Você vê muitos coaches, livros, querendo aí colocar a você uma facilidade. Eles vendem uma facilidade: 7 passos para você obter o sucesso, 7 passos para você prosperar, e tudo parece tão fácil, tão simples. Mas são poucos aqueles que nos ensinam como sobreviver quando Deus diz não, como permanecer de pé quando Deus diz não. E você não pode ficar chateado, e você não pode ficar aborrecido, e você não pode perder a sua fé só porque Deus não respondeu com sim a sua oração. Você não precisa ter um ataque de nervos, você não precisa sair da igreja, sair da comunhão, porque Deus não abriu aquela porta de emprego, porque Deus não permitiu você comprar aquela casa, que era a casa dos sonhos, Ele não te curou. Você não precisa ficar assim tão chateado. Eu sei que nós ficamos sempre confusos, porque nós temos um Deus que é poderoso, grandioso, um Deus que é amoroso, um Deus que tem todo o domínio, um Deus que tem todo o controle em suas mãos. Às vezes nós ficamos confusos: como pode um Deus tão amoroso e poderoso assim negar um pedido para mim? Negativar uma oração? Como pode? Às vezes não cabe na nossa cabeça, é frustrante isso. Por que Deus faz milagres na vida de alguns e não faz na vida de outros? Porque a gente ora por enfermos e uns são curados e outros não são curados. Eu já orei por muitas pessoas que foram curadas, foram libertas, mas também já orei por muitas pessoas que eu não obtive a resposta. Eu sei que é frustrante quando você vê Deus dizendo sim para algumas coisas e dizendo não para outras coisas. Porque na nossa cabeça, Deus sempre vai liberar o sim para nós. Deus, Ele nunca vai interferir no livre-arbítrio de alguém. Talvez essa seja uma boa razão para a gente conversar um pouco aqui do porquê que Deus diz não. Deus nunca vai interferir no livre-arbítrio de alguém. Vamos aqui supor, tá bom? Que você está orando para que aquela pessoa se apaixone por você. Vamos supor: eu quero, o Senhor, me ajude, que aquela pessoa olhe para mim, que aquela pessoa se apaixone por mim, eu estou falando com solteiros aqui, que aquela pessoa fique amarradinha em mim, né? O que você está querendo com essa oração? Que Deus interfira no livre-arbítrio daquela pessoa, na livre decisão daquela pessoa. Deus jamais irá interferir no livre-arbítrio de alguém só para que você possa ser beneficiado. Deus nunca, jamais vai fazer isso, só porque essa é a sua vontade, só porque você viu um galã de filme, que ele olhe para mim, que ele queira casar comigo. Não, Deus jamais vai fazer isso, porque Deus sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio. Deus não vai anular a nossa decisão. Você nunca vai forçar alguém a gostar de você. Você nunca vai forçar alguém a se apaixonar por você, porque senão Deus faria isso com o mundo. Agora todos apaixonados por mim. Não, Deus não faz isso. Deus não intervém. Então às vezes nós não obtemos o sim, porque nós estamos pedindo algo na qual Deus
terá que interferir no livre-arbítrio de alguém, e Deus não faz isso. Deus não faz isso. Uma vez, eu comecei a ser seguido por uma mulher. Eu nem namorava a bispa ainda. Eu comecei a ser perseguido por essa mulher. Essa mulher começou a ir na faculdade. E aí, de repente, eu vi a irmã lá. Falei, o que essa irmã está fazendo? E aí, um dia ela me levava flores. No outro dia, eu passava mal vergonha. E ela me mandava ursinho. Eu falei, irmã, o que você está querendo? Você é o meu prometido. Deus falou que você vai ser o meu marido. Daí eu falei para ela assim, mas Deus não falou isso para mim. Gente, ela começou a me perseguir. Encontrei ela em vários lugares. Um dia antes do meu casamento, essa mulher me para num posto de gasolina. Ela desde o caminho me surpreende. Falei assim, você tem certeza que você vai casar com ela? Falei, claro que eu tenho. Que Deus te abençoe, minha irmã. E a bispa pôs ela para correr rapidinho. Gente, Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Isso é uma livre escolha. Nós até não curtimos e nós ensinamos os nossos profetas aqui a não profetizarem coisas sobre relacionamento, sobre namoro. Olha, aquele é o seu marido, você vai namorar com aquela pessoa. Nós não fazemos isso porque Deus não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Talvez alguém já tenha orado, alguma mulher já tenha orado, Deus, não deixe meu marido embora. E ele foi embora, porque Deus não força ninguém a fazer aquilo que é certo. Deus respeita o livre-arbítrio, Ele não vai interferir nisso, porque se Ele interferir, nós seríamos como marionetes, e Deus não nos fez para sermos marionetes, e nos deu livre escolha, livre decisão. Eu fico pensando se todas as pessoas que eu já orei fossem curadas. Já pensou em cada velório que eu vou, o morto ressuscita? Ia ser maravilhoso, mas pensando a longo prazo, não é? Cara, ia ser muito populoso o negócio, ia ter muita gente, porque a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, todos nós nascemos com uma senha na mão, nós só não sabemos quando vai. Eu espero que com 100 anos, né, a minha senha seja chamada. Mas todos nós, em algum momento, nós iremos morrer. Nós não iremos parar de orar pelos enfermos. Oramos pelo Jaime, o testemunho dele edificou, regou aqui a fé de muitas pessoas. Nós oramos pelos enfermos, liberamos palavras, decretos, mas precisamos saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Agora há momentos que você faz um pedido para Deus e esse pedido é legítimo. Sabe aquele pedido, poxa, tudo está de acordo com a palavra, não é nada de errado com o meu pedido, e não acontece. Aí ficamos frustrados, ficamos indignados, ficamos chateados, porque não faz sentido. Por que Deus não respondeu? Por que Deus não respondeu? Eu pedi para Ele me usar, e ele ainda não está me usando. Eu pedi para Ele que eu pedi alguma coisa que é legítimo, mas Deus não respondeu. E quando isso acontece, este é um grande teste. Você precisa entender isso. Quando Deus não responde a sua oração com sim, isso se torna um grande teste, para que Ele saiba o que há no seu coração. O maior teste da nossa fé está nisso, quando Deus nos responde com um não. Orações não respondidas é o grande teste de Deus. E Deus com isso está querendo dizer para nós o seguinte: olha, você vai confiar em mim? Você vai confiar no que eu tenho para você? Você vai confiar no que eu vou fazer na sua vida? O que você faz quando Deus diz não? O que você faz quando Deus leva uma pessoa que você amava embora? O que você faz quando um sonho não é realizado, quando um projeto não é realizado, quando aquela porta que estava quase para se abrir não se abre, um negócio que você estava lá quase fechando e não fecha? O que você faz? Quando você orou por algo e você teve o seu pedido negado? Eu lembro até hoje, primeira vez que eu fui tirar o meu visto americano,
E eu cheguei lá no consulado, eu e a Beth, e nós estávamos lá, e eu falei assim, vai ser moleza, eu vou passar, porque tenho tudo que me segura aqui no Brasil, sou pastor de uma igreja, tenho uma casa, tenho um carro, enfim, pago os meus impostos. Eu fui lá tudo certo, Deus vai na frente. E aí só o tiozinho lá do outro lado, sorry, enfiou um papel amarelo, sei lá, azul, nem lembro a cor, eu li aquilo, né? Devolveu os passaportes. Eu sei que eu fiquei arrasado, eu saí de lá chateado, não sei quem já passou por isso. E a Beth, não fica assim não, deixa eu ficar chateado um pouco, porque a gente começa a fazer planos. Eu falei, meu Deus, eu sempre sonhei, eu queria ver o Mickey, eu queria muito dar um beijo no Mickey. E aí eu lembro que eu peguei o carro, eu fui tão emburrado, assim, você vai ficar assim? E se Deus está livrando a gente de alguma coisa? Glória a Deus, amor, mas eu quero ficar emburrado agora. Eu sei que eu fiquei emburrado. Mas como que você fica quando Deus te responde com não? Eu quero fazer duas coisas aqui, entregar para vocês duas coisas. Eu quero dar a você algumas razões possíveis pelo qual Deus nos responde com não. Eu sei que há muitas razões, milhares de razões, mas eu quero entregar pelo menos 3 razões pelo qual o Senhor diz não para nós. E eu quero também entregar para vocês, é a segunda coisa, quando Deus diz não, o que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer quando Deus diz não? Então vamos começar. Número 1, Deus diz não quando Ele tem uma perspectiva maior. Deus diz não quando Ele tem uma perspectiva maior, porque Ele vê coisas que você não vê. Ele sabe de coisas que você não sabe. Para quem faz sentido isso? É verdade, não é? Deus vê o futuro. Você vê o futuro? Nós não vemos o futuro. Deus vê o que vai acontecer daqui a 10 anos. Nós não fazemos ideia do que vai acontecer daqui a 5 minutos. Deus já sabe. Nós não sabemos o que vem depois da curva. Deus sabe. Então Deus sempre vai ver o que você não pode ver. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus no capítulo 4, versículo 13. Que vai dizer assim: nada em toda a criação está oculto, está escondido aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe o que é isso? Nada pode ficar escondido aos olhos de Deus. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus vê tudo. Diga para quem está ao seu lado: Deus vê tudo. Mas você não vê. Você não vê o que Deus está vendo. Às vezes Deus não responde a oração do jeito que nós queremos, porque Ele está vendo o que nós não estamos vendo. O tiozinho lá, sorry. Talvez Deus estivesse realmente vendo uma coisa que não estava. Deus estava vendo, né? Claro, óbvio. Mas naquela hora, eu queria o meu visto. Eu queria ir para a Disney. Só que não rolou, não aconteceu. Alguma coisa Deus viu. De alguma coisa Deus sabia que eu não sabia. Aleluia. Então, às vezes você está tão preso a sua perspectiva limitada, e você olha para os seus problemas segundo a sua perspectiva limitada, sua visão limitada, e nós não fazemos ideia das consequências que poderão vir se Deus responder a nossa oração com sim. Você já pensou nisso? Nós pedimos algumas coisas para Deus e nós não fazemos ideia das consequências que poderão vir, porque Ele sabe no que isso vai influenciar na vida dos nossos netos, na vida dos nossos bisnetos, na nossa geração futura. Ele sabe de tudo. Então Deus vê coisas que a gente não pode ver. Então se nós pudéssemos ver o que Deus está vendo, nós íamos pedir outras coisas para Deus. As nossas orações seriam bem diferentes. Deixa eu perguntar para você: você dá tudo o que o seu filho pede? Você dá tudo o que o seu filho quer? É claro que não. Por que não? Porque eu amo meu filho.
Porque nós, como pais, também vemos, enxergamos coisas que eles não estão enxergando. Todo pai em sã consciência, porque tem alguns pais retardados, mas todo pai em sã consciência não dá aos seus filhos tudo o que eles pedem, porque eles amam seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te ama demais para dar tudo aquilo que você está pedindo para Ele, porque Ele pode ver o que você não pode ver, Ele sabe de coisas que você não sabe. Às vezes Deus diz não à sua oração, sabe para quê? Para proteger você, para proteger o seu coração, para proteger você de alguma coisa que você não está conseguindo ver agora. Ele está protegendo você de uma consequência, de uma implicação que este pedido feito, realizado, poderia trazer para você. Deixa eu ler Provérbios 2:8 para você, se você quiser abrir a sua Bíblia. Provérbios 2, no versículo 8, diz assim: pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus não vai te tirar de todos os problemas. Deus, Ele não vai te poupar de algumas fornalhas. Deus vai permitir você entrar em algumas situações. Deus vai permitir você entrar em algumas fornalhas. Mas o que Deus vai fazer? Ele vai te guardar na fornalha. Ele vai te proteger na fornalha. Ele vai guardar você na fornalha. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça será queimado, nenhuma roupa sua será queimada. Deus te guarda da chama da fornalha. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus podia ter poupado eles, mas Deus não poupou. Mas eles foram para a fornalha e eles estavam fazendo tudo certo. Tudo certo. Eles não se dobraram diante da estátua, eles estavam lá, mas foram lançados injustamente. Mas eles disseram: se Deus quiser, Ele pode nos livrar. E o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda no caminho, é o Deus que entra conosco na fornalha. Ei, se essa é uma boa notícia para você, celebre ao Senhor. Deus entra com você na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas não se queimaram. A única coisa que queimou foram as amarras, foram as cordas que os prendiam. Talvez você vai dizer assim: ai Deus, não me deixa entrar nessa prova de fogo. Sabe o que Deus vai responder? Você vai precisar passar por isso. Você vai precisar entrar neste fogo. Mas quando você sair do outro lado, você não vai sair o mesmo. Quando você sair do outro lado, você vai sair livre. Você vai ficar livre. Tudo aquilo que estava amarrando você, tudo aquilo que estava impedindo você, coisas que estavam te prendendo, a culpa, o medo, a insegurança, o pavor, essas coisas serão queimadas, essas coisas serão destruídas. Coisas que estavam te prendendo serão queimadas na fornalha. É para isso que serve uma fornalha na vida do crente. É só para queimar aquilo que o prejudica, aquilo que impede de avançar. Deus vai queimar esse mau hábito que você tem de pecar. Deus vai queimar essa insegurança. Deus vai queimar essa culpa, esse medo. Alguém pode me ajudar a celebrar? Aleluia. Eu acho que você sabe que Paulo, o apóstolo, ele escreveu grande parte do Novo Testamento. E ele tinha um desejo, ele tinha um sonho, tinha algo que ele colocava todos os dias na oração dele. O que ele mais queria, o que ele mais desejava era ir a Roma. Porque
Roma era o centro do Império Romano. Naquela época, Roma era a capital do mundo, e Paulo queria ir para lá. A ideia de Paulo era ir para Roma, fazer uma cruzada evangelística no Coliseu, pregar para aquela turma toda, converter um monte de gente. Só que sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Deus disse sim para a ida dele a Roma, mas disse não para aquilo que ele queria fazer em Roma. E quando Paulo chega em Roma, ele é preso. Enquanto ele estava lá na prisão, ele decidiu escrever algumas coisas. Decidiu escrever cartas para as igrejas, orientações. O que você acha que foi melhor? O que você acha que teve mais efeito? Paulo pregando no Coliseu para milhares de pessoas? Ou Paulo preso, escrevendo suas cartas, suas epístolas, essas cartas que nós estudamos hoje? O que você acha? Paulo nunca teria escrito essas cartas se ele tivesse focado nas cruzadas lá no Coliseu. Ele jamais. Então Deus tinha o quê? Uma perspectiva maior. Deus estava vendo algo que Paulo não estava conseguindo ver. Paulo achava, vai ser melhor, eu quero ir para lá, eu quero pregar lá. Sim, você vai para Roma, mas você não vai para isso. Parecia que Deus estava impedindo Paulo de fazer aquilo que ele fazia tão bem, porque ele era um bom comunicador, um bom pregador, um bom orador. Ele convencia, ele tinha poder nas palavras. Parecia que faria mais sentido Paulo pregando lá no Coliseu lotado, mas não era o que Deus queria. O que Deus estava dizendo para Paulo é: olha, você está exatamente no lugar que eu quero. Você está exatamente, porque você será mais produtivo na prisão para o reino do que pregando no Coliseu para milhares de pessoas. Deus sempre tem para nós uma perspectiva maior. Deus tem uma perspectiva maior para você. Me ajude a pregar, diga para alguém: Deus tem uma perspectiva maior para você. Deus está vendo algo que você não está vendo. Deus está enxergando algo que você não está enxergando. Número 2, Deus diz não quando tem um plano melhor. Quantos acreditam que Deus tem um plano melhor para você? Hein? Então o que eu quero dizer com isso é que Deus vai responder a sua oração, mas não do jeito que você está querendo. Deus vai responder a sua oração, Deus vai dar um sim, mas você não vai receber um sim da forma que você está esperando, está aguardando. Vamos lá, porque Deus tem um plano melhor. Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Resumindo, Deus tem um plano melhor do que o seu. Você pode dar glória a Deus por isso. Você pode celebrar o Senhor por isso. Graças a Deus, Ele tem um plano melhor para mim. Você sabe o que é bom, mas Ele sabe o que é melhor. Você tem uma noção do que é bom, mas Deus sabe o que é melhor para você. Os teus pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus para você. Os seus projetos não se comparam aos projetos de Deus para você. Às vezes Deus vai fechar algumas portas para nós, porque Ele tem portas maiores, e nós não podemos ficar brigando com portas fechadas. Pare de brigar por portas fechadas. Saiba que Deus tem portas maiores para você. Talvez se Deus tivesse me permitido começar uma igreja
na Baixada Santista, porque não sei quantos aqui conhecem a minha história. Eu vim da Baixada Santista, sou paulista, mas morei 7 anos na Baixada Santista, e foi lá que o meu ministério foi ativado, na igreja da minha avó, enfim. Mas teve um período que eu tinha 21 anos, eu falei assim, eu vou alugar um buffet, e eu aluguei um buffet, fazia culto de quarta e domingo, e estava começando a encher, eu todo animado, 21 anos, eu amava pregar a palavra, e tinha já uma equipe, e a gente já estava vendo um lugar para alugar, e Deus não permitiu. Sabe quando tudo dá errado? Sabe quando tudo dá errado? Mas se você perguntar para mim, eu vou dizer para você que eu estou tão feliz, porque se eu tivesse naquele lugar, eu não estaria hoje aqui com vocês. Deus fechou uma porta para mim, para abrir uma nova porta. Então eu estou tão feliz pelo não que Ele deu a mim lá em 1999, quando Deus disse, não é isso que eu tenho para você. Eu não tenho uma igreja aqui no litoral para você, eu quero você em São Paulo, eu tenho um plano para você em São Paulo, eu tenho um povo para você em São Paulo, eu tenho uma igreja para você pastorear em São Paulo. Deus fez um reboliço tão grande na minha vida, porque Ele tem um plano melhor para nós. Se tem alguém aqui feliz, porque Deus fechou alguma porta para você, esse é o momento de você adorar o Senhor. Se tem alguém aqui feliz, porque em algum momento Deus disse não para você, porque você depois viu que Deus tinha algo melhor, Deus tinha algo maior para você. Ainda bem que não deu certo aquele namoro, não foi? Ainda bem que aquela menina te deu um pé. Ainda bem, sabe, quando eu era adolescente, eu fiquei uma semana chorando por uma menina, e me deu um fora, uma semana, nem vou perguntar quem já chorou aqui, por ter levado um fora, e eu chorava, e minha mãe ia me abraçar, que foi filho? Eu, nada mãe, nada, e eu chorava, lembro até hoje. Aí depois de alguns anos eu fui no Facebook, e do nada essa menina apareceu no Facebook, faz muito tempo isso, eu olhei a foto e falei, graças a Deus, gente, no que essa menina se transformou, Pai do céu, ainda bem, graças, tem alguém que se identifica com essa história? Você olha para, ainda bem que eu não casei com aquele cara, ainda bem que não deu certo aquele namoro. Alguém pode celebrar o Senhor? Eu agradeci a Deus pelo livramento. Obrigado, Deus. Como era besta, Senhor, como era tonto, Pai. Às vezes Deus está te livrando, Deus está te poupando. Quando Ele diz não para você, Deus está te livrando de um dragão. Deus está te livrando de um violento, sei lá, irmã. Louve a Deus, agradeça a Deus por cada não que você já recebeu na sua vida, porque Deus tem uma perspectiva maior, e Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano melhor. Número 3, Deus diz não quando Ele tem um propósito maior. Veja, Deus tem uma perspectiva maior, Deus tem um plano maior, e Ele tem um propósito maior. O Deus que nós servimos é um Deus de propósito. Ele não faz nada sem intenção. Ele é tão intencional em tudo aquilo que Ele faz, e Ele não vai deixar você atrapalhar os planos, nem o projeto dEle. Ele nunca irá permitir você interferir no propósito dEle com essa oração que você está fazendo. Ele olha para essa oração e diz, não tem nada a ver com o que eu tenho para você. Não tem nada a ver este pedido com o propósito que eu tenho para você. Porque se você estiver orando por algo que não está no coração de Deus para você, a resposta a esse pedido será N-A-O-T-I-O, não. Você não vai estragar os planos de Deus. E Deus, não vem discutir com Deus. Não vem discutir com Deus. Engole o choro, porque Deus
não é obrigado a explicar para você o que Ele faz e deixa de fazer. Deus não é obrigado, porque Ele é Deus de ponto final. Deus me explica por que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Deus me explica, por favor, por que aquela porta não abriu. Deus me explica, por favor, porque o meu marido foi embora. Deus às vezes não vai te explicar porcaria nenhuma, porque Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. Então você precisa entender uma coisa: Ele tem um propósito na sua vida. Jeremias diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim desejável, um futuro glorioso. Ele tem um bom plano, Ele tem um bom propósito para você. Alguém pode celebrar o Senhor por isso? Deus não vai deixar você estragar o propósito dEle com essa oração. Lembre-se, Deus tem uma perspectiva maior. Lembre-se, Deus tem um plano melhor. Lembre-se, Deus tem um propósito maior. Agora, o que fazer quando Deus diz não? O que eu tenho que fazer quando Deus diz não para mim? A primeira coisa que você deve fazer é confiar no que Deus está fazendo. Simples. Confie no que Deus está fazendo. Confie no trabalho de Deus. Confie na mão de Deus. Romanos 8:28 nós lemos no início: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá, classe, repete isso comigo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós só precisamos tomar cuidado, porque todas as vezes que Deus diz não para nós, sabe o que o diabo faz? Dardos, setas da nossa mente, onde ele vai dizer: está vendo? Deus não se preocupa com você. Está vendo? Deus não te ama tanto assim. Está vendo? Então precisamos guardar a nossa mente, precisamos guardar o nosso coração e confiar no que Deus está fazendo. Entenda que o não de Deus não é castigo. O não de Deus é cuidado, o não de Deus é proteção, o não de Deus é livramento. E no final, tudo vai ficar bem, porque tudo está cooperando para o seu crescimento, tudo está cooperando para o propósito que Deus estabeleceu a você. A gente pode dar voltas e voltas. Lembra de José? Ele estava dando voltas, parecia que ele estava tão longe do propósito de Deus, mas Deus estava levando José para o propósito. Deus está te levando para o propósito. Todas as coisas que aconteceram com você até agora estão te empurrando para o propósito de Deus. E por último, para a gente acabar, espere na graça de Deus. Se revista da graça de Deus. Confia no que Deus está fazendo e descansa na graça. Se reveste da graça, espere na graça, porque graça é o poder de Deus para que nós possamos lidar com dor. Graça é o poder de Deus para que a gente possa fazer a coisa certa. Graça é o poder de Deus para que a gente possa continuar andando na luz. O apóstolo Paulo recebeu um não de Deus, quando ele pediu para que Deus mudasse uma situação. Ele orou 3 vezes. Havia o Senhor permitido um demônio o esbofetear, e ele estava sentindo aquilo na pele, e ele estava orando, e ele orou por 3 vezes. Deus, tira de mim esse espinho. Deus, muda essa situação. Deus, eu não aguento mais isso. Deus, está doendo. Deus, está desconfortável. Deus, eu não aguento mais. Paulo orou 3 vezes. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta.
Como eu gosto desse texto. Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós teremos situações que nós não iremos ver mudar, porque existem situações que nos alinham ao coração de Deus. Existem situações que traz uma mudança no nosso caráter. Uma das coisas que a gente sempre fala: Deus não vai mudar certas situações enquanto essas situações não mudar você, porque ela sempre vem com um propósito. Porque para Deus, o que mais importa para Ele é o seu caráter do que o seu conforto. É o que mais importa para Deus. Se você está desconfortável, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado se o teu coração está alinhado ao coração dEle, se você está fazendo a vontade dEle. Porque aquele demônio veio para esbofetear Paulo, para que ele não viesse se orgulhar, para que não viesse ter soberba ao seu coração diante das revelações. Então o seu coração estaria sempre humilde. Há situações que trabalham diretamente no nosso caráter, e Deus está interessado nisso, no seu caráter, na sua salvação, mais do que no seu conforto. Eu quero dizer para você: confie em Deus, confie na graça do Senhor, confie. Fique em pé, por favor. As coisas pelo qual você passou até hoje pode ter colocado um fim em um capítulo da sua vida, mas não colocou um fim na sua vida. Você entendeu? Algumas coisas pelo qual você passou deu fim a um capítulo, mas não foi a sua vida. E Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito santo, bendito para você. Há um propósito pelo qual você passou por todas essas coisas, e Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está liberando para você graça, poder, unção. E eu quero fechar essa palavra com o Salmo 9, 10. Esse salmo falou muito ao meu coração hoje. Salmos 9, 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Eu quero fechar dizendo que Deus jamais irá te abandonar. Você pode celebrar, se essa foi uma boa palavra, celebra ao Senhor. Deus jamais irá te abandonar. O não que você recebeu, a porta que se fechou, o negócio que não deu certo, aquela pessoa que foi embora da sua vida, não foi um castigo, não foi uma correção, apenas um capítulo se fechou. Não feche o seu coração para aquilo que Deus quer fazer. Confie no Senhor. Ele continua com você, Ele continua do seu lado. Feche os seus olhos. Ele continua com você, Ele continua ao seu lado. Ele jamais abandonará aqueles que o buscam. Se você veio buscar a Ele, saiba que Ele não te abandonará jamais. Talvez você esteja frustrado com alguns nãos. Talvez você esteja querendo respostas. Deus não vai te dar respostas. Tem coisas da minha vida, portas que se fecharam, coisas que aconteceram, que até hoje eu não tenho resposta. A Bíblia diz que algumas coisas serão reveladas a nós, não aqui. Algumas coisas serão reveladas a nós só lá na eternidade. Mas continue firme. Continue olhando para Jesus.
Continue confiando naquilo que Ele começou na sua vida, acreditando que Ele vai completar essa obra maravilhosa na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios. Você tem um futuro brilhante. O inferno pode ter se levantado para aproveitar esse momento. O inferno pode ter lançado dardos. Talvez você até saiu por um tempo da igreja. Você se esfriou, porque as coisas, eu busco tanto a Deus e nada muda. Eu busco tanto a Deus e nada acontece. O que mais eu recebo de mensagens de pessoas assim, frustradas. Eu falo para elas, eu não tenho uma explicação. Você só precisa confiar. Creia que Deus tem um plano melhor para você. Creia que Deus tem uma perspectiva maior. Creia que Deus tem um propósito maior para você. Ei, o plano de Deus vai surpreender você. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa Ele trabalhar no seu coração. Talvez você esteja precisando de cura para a sua alma. Receba cura para a sua alma. Receba cura para as suas feridas. Há pessoas que precisam perdoar Deus, porque elas se machucaram, se frustraram, ficaram indignadas. Como pode Deus ter levado o meu pai? Como pode Deus ter levado o meu marido? Como pode? Ele sabia que eu precisava daquele negócio, que eu precisava daquela empresa. Como Ele permitiu eu ser dispensado assim? Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores para você. E você está vivendo uma estação onde o Senhor vai revelar a você o cuidado, o zelo, não vai faltar nada. Há uma graça sendo liberada sobre a sua vida, há um poder sendo liberado sobre ti nessa noite. Ei, levante as suas mãos, feche os seus olhos, comece a adorar ao Senhor, abra a sua boca, comece a soltar algum aleluia, algum glória a Deus. Vai dizendo: só o Senhor é Deus, Deus maravilhoso. Ele está curando, Ele está restaurando, Ele está trazendo um bálsamo para o seu coração. Libera, fala para Ele: Senhor, eu fui um menino, eu fui um moleque, eu fui um idiota, Deus. Fica chateado com o Senhor, fica bravo com o Senhor, questionar as suas decisões. Eu fui um idiota, Deus, me perdoa. Peça perdão pela sua idiotice, porque Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus conhece o que você não conhece, e os pensamentos dele são mais altos do que os seus pensamentos. Os projetos dele, os sonhos são melhores do que o seu. Faça o seguinte nessa noite: troque os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Toma, Senhor, os meus sonhos, como na oração do Pai Nosso Jesus nos ensinou: seja feita a sua vontade na minha vida, seja feita a sua vontade na minha casa, seja feita a sua vontade assim como ela é feita nos céus. Eu sei que tem pessoas que precisam pedir perdão pela idiotice que você fez, de ficar chateado com Deus, de colocar Deus na parede, de querer explicações. Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele fechar a porta, Ele é Deus. Será que a gente pode fazer esse louvor? Ele é Deus. Alguém pode gritar isso? Ele é Deus. Diga para quem está ao seu lado: Ele é Deus. Faça um barulho para o Senhor. Aleluia! Oh! Ele é Deus em todo o tempo, dizendo não, dizendo espera um pouco, dizendo sim. Ele é Deus. Oh, meu Deus! Aleluia!